Raleigh. Bom dia, aliás, boa tarde, né? Hoje, quarta-feira, 12h39, dia 16 de agosto, estamos em Morro da Fumaça, sul do estado, com a nossa convidada de hoje, a psicóloga Juliana Silva. Boa tarde, tudo bem, Juliana? Boa tarde, Wilson. Eu agradeço muito por estar aqui hoje, principalmente por ser minha cidade. Eu espero que vocês estão vendo aqui o fundo musical das correntes do São Roque aqui, ó. Ah, não, pega, o Beto falou. Ah, então tá bom. Ah, então tá, mas para nós aqui, a gente está tendo que gritar praticamente. Praticamente gritar, mas não é a nossa intenção aqui, né? Não, não é. É devido ao ruído aqui do estúdio, que é ao vivo aqui no Salão Paroquial da Igreja Católica de Morro da Fumaça. A Juliana, ela, conversando ontem com ela, por muita coincidência, né? Eu sigo ela através das plataformas digitais. Ela tem um trabalho muito importante na questão da ansiedade e da depressão. Ela que é psicóloga, né? E, aliás, eu acho que ela é a fumacense mais seguida no Instagram. Pelo que eu percebi ali, em que pese não tem Instagram, mas meu colega lá tem, eu fui ver, deu mais de 9 mil seguidores ali, então é um assunto importante, né, esse tema, então, né? é por conta das minhas filmagens, eu faço alguns vídeos e tem aí pessoas de todo lugar do país que me acompanha, que me segue. Enfim, eu sou psicóloga, sou palestrante e eu atuo mais como psicóloga clínica. E nesse trabalho eu recebo muitas pessoas. Eu vou te falar uma coisa, vou te confessar uma coisa. De 10 pacientes que eu tenho, 9 têm ansiedade. De 10, 9. É alarmante. E eu percebi isso depois que eu comecei a atuar na clínica. Tu não fazia ideia que era tão alto o índice? Eu sabia que, né, todos nós sabemos que a ansiedade e a depressão é o mal do nosso século. Um está relacionado ao outro? A pessoa com... Então, muitas vezes eu recebo o paciente que diz que, na verdade, ele está com depressão. Só que a depressão é um resultado da ansiedade, que eu vou explicar o que é ansiedade. Inclusive, eu vi um vídeo dela, que ela tem uma bolinha, né? Isso, cadê a bolinha? Cadê a bolinha? A bolinha azul, inclusive. O Beto vai pegar a bolinha lá. Que hoje ela vai dar dicas aqui, eu vou ser o... Então, essa bolinha aqui, você compra pela internet, tá? Ela tem um precinho bem bom. E ela é para usar no meio profissional. Então, multinacionais, empresas que já entendem que existe o estresse e tudo mais, elas usam. Então, ela diminui o estresse. Então, tem pessoas que trabalham usando essa técnica. Isso. E também, por exemplo, um papelzinho, pegar um papelzinho na mão e ficar mexendo no papelzinho enquanto está falando em público. Opa, ou conversando com alguém. Isso, vai apertando a bolinha. Agora está resolvido. E também aumenta a concentração. Olha só. Entre outras sinapses cerebrais que ajuda muito também na criatividade. Quem está em casa não faz ideia do esforço que eu estou tendo para escutá-la, devido... Pena que a câmera não está pegando aqui. Parece que eu estou gritando. E não é. Então, se alguém tiver em casa nos ouvindo, entenda que estamos num ambiente público aqui. Isso, com bastante barulho. E com muito barulho e muito eco, né? Mas, enfim. Então eu vou começar a falar sobre a ansiedade. Ok. A ansiedade, ela começa aí... A gente vai ter que falar de 10 mil anos atrás. 10 mil anos atrás. Isso. Como que começou a ansiedade? Na verdade, a ansiedade não é uma emoção. Sim. A ansiedade, ela vem de uma emoção chamada medo, que nós temos só 5 emoções. Medo, tristeza, raiva, alegria e amor. Então, o que serve as emoções? Para que serve? Nós desenvolvemos ela? Não. Nós nascemos com ela, geneticamente. Por quê? Porque as emoções, elas servem para que a gente sobreviva. Por exemplo, o medo. O medo vai evitar que você atravesse a rua sem olhar para os lados. Certo? Sim, com certeza. Atravessar ela sem medo. Se você não tiver medo, você vai com certeza morrer mais cedo. Só que há 10 mil anos, qual era o maior medo? De predadores. Sim, dinossauros.
Não de dinossauros, mas, Tô brincando. Olha lá, já estavam extintos. mas de outros predadores. Caçadores. Aí você pensa assim, Wilson, tinha duas pessoas, né? Há 10 mil anos. 10 mil anos. E tinha um barulho não igual esse. Não igual esse, né? Um pouquinho menos. Um movimento na árvore. Aí tem duas pessoas. Uma delas vai pensar, é o vento. A outra já vai pensar, é um predador, vou sair correndo e vou subir numa árvore. Se for um predador mesmo, quem vai sobreviver? O que subiu na árvore. Agora, geneticamente, quem sobreviveu? Quem era mais preocupado. Quem era... faz sentido. Então, por isso que essa preocupação faz parte de muitas pessoas têm personalidade obsessiva. A maioria das pessoas. Que é essa preocupação exacerbada. Uma preocupação que chega a ser disfuncional. Patológica, então. Patológica. Porque assim, sem a pessoa se perceber às vezes, né? Vou citar um exemplo de um medo comum. Eu tenho que acordar às 7 horas para trabalhar e tenho dificuldade de acordar cedo. Sim. Então, esse medo vai me ajudar a precaver. Por exemplo, eu vou colocar um despertador, eu vou tentar dormir mais cedo. Ok. Uma pessoa preocupada com personalidade obsessiva, ela vai colocar o despertador 3 vezes, né, ou mais de um despertador. Ela vai ligar para um amigo e pedir, por favor, me acorda, caso eu não ouça o despertador. E ela vai acordar várias vezes à noite preocupada, será que já está na hora? Ou então ela vai ter problemas psicossomáticos, que é no corpo. Quem nunca aí ficou nervoso e sentiu alguma coisa no estômago, que é o local do medo? Sempre quando você sente alguma coisa na barriga, pode ter certeza que está atrelado a algum medo. Um enjoo, uma ansiedade. Enjoo, ansiedade, diarreia. Tem pessoas que antes de viajar, elas ficam a noite inteira indo por banheiro. Olha só. Isso é muito comum. Só que essa ansiedade não é comum. Eu usei a palavra errada. Não é que não é comum, não é normal. Sim. Porque assim, é um medo totalmente irracional. Porque é o medo do futuro. E o futuro existe? Não, eu penso que o presente existe, o futuro é o que está por vir. E o passado já passou, né? Não nos pertence, né? Isso. Então, Wilson, faz sentido eu sentir medo por uma coisa que eu nem sei se vai acontecer? Ou de positivo ou de não positivo. Por exemplo, vamos dizer que a gente conversou ontem, né? Sobre vir para o programa. Pelo celular. Faria sentido eu ficar o dia todo preocupada com o que ia acontecer hoje, sendo que eu nem sei se o hoje aconteceria? Por exemplo, eu vindo para cá, meu pneu furou, quase que eu não chego, mas cheguei. Sim. Então, não tem como saber o que vai acontecer no futuro. Tem como precaver, com medo. Mas ficar muito nervosa, muito preocupada com o que vai acontecer amanhã é totalmente irracional. Sim. Então, quando as pessoas me perguntam, mas a ansiedade é normal? Não é normal. Você ter medo e se precaver é normal. Agora, ficar pensando exageradamente numa situação que vai acontecer no futuro é uma patologia. Então, para quem está em casa, o medo faz parte do dia a dia. O medo de atravessar a rua sem olhar para o lado, o medo de ir para um inverno lá, sei lá, na Sibéria, lá, teve a Copa do Mundo na Rússia, sem usar um casaco adequado, o frio, né? Agora, a ansiedade, a preocupação excessiva do porvir, sem algo concreto, isso pode dar disfunções no corpo, no caso, né? Exatamente. Isso causa... o enjoo e outras coisas piores, como a depressão. Por quê? Porque pessoas com personalidade mais obsessiva, pessoas que são mais preocupadas, elas acabam por se cobrar demais, porque geralmente são perfeccionistas. Elas se cobram, então o corpo dela, e a mídia está ajudando as pessoas ficarem mais obsessivas ainda, então o corpo dela nunca está bom o suficiente, o trabalho dela não está bom o suficiente, ela conversa com alguém e depois fica remoendo, eu não deveria ter falado aquilo, e fica remoendo e se cobrando.
E aí eu vou te falar uma coisa, que ele falou de filosofia. O próximo programa é filosofia. Amo filosofia. É. Então, eu vou te falar algo que é bem filosófico, né? Que, na verdade, eu posso aguentar uma crítica alheia. Sim. Mas eu não consigo suportar a minha própria crítica. E aí eu deprimo. Olha só que... Repete essa frase. Quem está em casa ouvindo e assistindo, estamos aqui em Morro da Fumaça, por favor. Eu posso suportar uma crítica alheia, mas... Então, eu posso suportar uma crítica alheia, mas eu não consigo suportar a minha própria crítica. A autocrítica. Minha autocrítica, minha própria crítica. E... eu me criticando. Dia após dia. Dia após dia, eu não consigo suportar isso. Eu consigo suportar a crítica alheia, mas a autocrítica não. E isso gera o quê? Culpa. E a pessoa começa a se penalizar, se culpabilizar de uma forma que ela entra numa depressão. E aí vem um quadro mais grave, né? Isso. E outras coisas também que a ansiedade provoca. Vamos falar da compulsão. Por comida, por exemplo? Por comida, por bebida, por substâncias psicoativas, por compras. Vai no shopping, quer comprar tudo. Compra tudo, depois sente o famoso remorso. E o carnê para vencer. Isso, eu não deveria ter comprado tanto, né? Então, todas as compulsão, também, o alcoolismo aí está bem atrelado à obsessão, o cigarro também, né? Tudo é exagero. São escapes, né? A pessoa ou usa o cigarro para talvez esquecer aquele momento de... São compulsões que vêm da ansiedade. Tudo começa na ansiedade. E que vem da personalidade obsessiva que começou há 10 mil anos. E para quem chegou agora em casa e está nos vendo ali, isso, de cada 10 pacientes ou pessoas que você atende, 9 tem personalidade obsessiva. Então é crônico, então? É uma situação alarmante, eu diria. De saúde pública também? De saúde pública. É alarmante. E, assim, é preocupante uma coisa que eu vou falar que talvez seja muito novo, principalmente aqui na nossa cidade, que é psicofobia. Você já ouviu falar nisso? Fobia é medo. Psicofobia é medo de ir ao psicólogo ou não? É assim, então, se fala muito em homofobia. Sim. Tá, mas eu gostaria, principalmente aí, Ministério da Saúde, que começasse a falar da psicofobia, que é o seguinte: a pessoa tem diabetes, ok, todo mundo ajuda, todo mundo se preocupa, assistência social, o governo ajuda com medicamentos. A pessoa tem depressão, que também é uma doença, que também é um problema, que causa sofrimento, e a cada 4 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Devido a ansiedade e depressão. Sim. E aí o que acontece? Depressão é coisa de gente que não tem o que fazer. Preconceito. O preconceito, a psicofobia é o preconceito com doenças mentais. Depressão não é doença. É manha. Então eu gostaria muito que a saúde do nosso governo, do nosso país, da nossa cidade, falasse da psicofobia. Porque a depressão, ela está aí, as crises de ansiedade também, e muitas vezes as pessoas precisam de medicamento, porque elas chegam num nível psicótico. Por exemplo, nós temos um caso de TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Só volta 30 vezes para ver essa porta fechada. Nós temos casos de pessoas que lavam tanto as mãos que chegaram ao ponto de colocar álcool e depois fogo na mão. Fogo? Pela obsessão por contaminação. Então, e vai no lugar público, vamos dizer, na unidade de saúde pública, conseguir um medicamento, um antiobsessivo, e não consegue. Fala com a família fala: isso é besteira, isso é coisa da tua cabeça. E, na verdade, é uma doença e é genético. Então, a gente tem que começar a entender a seriedade da coisa. Para quem está em casa me ouvindo aí, nós temos a serotonina. A serotonina é um neurotransmissor, né? Isso. Que você pode ter a menos no seu organismo, então vai ter pouca serotonina. Ou tem o suficiente, mas o seu corpo consome muita serotonina, você pode ter um desequilíbrio, né? Isso. Então, esse desequilíbrio pode originar várias doenças, inclusive a ansiedade e a depressão. Então, que não é da pessoa que ela querer ou não, é genético.
Muito bom isso que você falou. Até puxando um gancho aí do que você falou, os casos de personalidade obsessiva é o que tem menos serotonina. É uma baixa. Pouca. Então, por isso que essas pessoas geralmente têm enxaqueca. Para quem que é o neurotransmissor da tranquilidade, da alegria, enfim, né? Isso. E aí a personalidade obsessiva, quem tem toque, é o que tem menos a produção de serotonina. E não tem culpa disso, né? E não tem culpa, é genético. Você vai estudar essa pessoa, o avô era obsessivo, o tio era obsessivo, talvez não com a mesma obsessão, mas tinha outra. Antigamente, né, muitos casos de suicídio era por conta de transtorno obsessivo. Mas ninguém sabia, ninguém entendia. Ah, o fulano fez isso, e ninguém sabia o porquê. Até porque a pessoa, ela não sabe. Eu tenho paciente que chega e não... é o seguinte, eu não quero mais sair na rua, eu não quero encostar nas pessoas, eu tenho medo de contaminação, tudo tem que estar organizado. Eu me preocupo muito com o que as pessoas pensam, eu acho que as pessoas estão sempre falando de mim. E eu não sei o que é isso, eu acho que eu estou ficando louca. E com um tempinho de terapia e algum medicamento, essa pessoa melhora. E ela entende que isso é uma doença. E é genética, não é uma escolha da pessoa. Eu lembrei agora de um fato, a pessoa se matou, infelizmente. A gente lê casos, né? E a história da pessoa foi... Eu não vou falar quem é uma pessoa brasileiro, é um cidadão, né? E essa pessoa havia sido abusada, né, na sua infância. Para quem está em casa, pelo que eu li, a personalidade da pessoa se forma na infância, né? O adulto que você é hoje é reflexo da criança que você foi. Da criança que você foi. E na infância daquela pessoa, ela havia sido abusada, né? Na fase adulta, ela teve quadros psicóticos ou depressivos, enfim, e se suicidou. Quer dizer, a importância da família, a importância dessa fala, né, que vocês acreditem, foi ao acaso. Ontem, ela pelo telefone, viu quando é que é o programa e dá para ir. Sim, eu até tinha esquecido, confesso a vocês, que hoje era feriado em Morro da Fumaça, mas, enfim, mas hoje é feriado, estamos aqui. Não é o nosso horário. Se você está vendo agora ao vivo ou depois gravado, esse não é o horário oficial do programa. O programa é às 6h30 da tarde, às 6 horas da tarde. Estamos aqui agora às 5:45 dessa quinta-feira, no sul do nosso estado, e a internet pega mundo afora. Então, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar que talvez essa fala informal de hoje chegue na sua família, você que é pai, você que é mãe, para que você trate seu filho com respeito, que você seja exemplo para o seu filho, porque o adulto que ele vai ser amanhã depende muito da criação que você está dando para ele hoje. Sim, né? E entender, eu gostaria dessa oportunidade também para estar falando para os pais que, assim, ó, a comida e a água é importante, mas tão importante quanto isso é carinho e reconhecimento. Todo ser humano, quando nasce, ele já nasce com isso, com essa necessidade de comida, de água, de carinho e reconhecimento. Então, assim, não é um mimo, não é a pessoa é carente. Gente, é uma necessidade e que leva a muitos problemas de saúde mental. Eu digo, todo paciente que chega é uma pessoa, geralmente, que não teve carinho e reconhecimento na infância. Teve um tipo de amor que eu chamo de condicional. Eu te amo se você fizer isso. Então, é o cachorro que você dá exatamente. A destra, né? E também aí a questão das emoções. Nós admitimos que os animais têm emoção. O cachorro, ele não fica feliz? Fica, abana o rabinho. Ele não fica triste? Fica, se tu grita, ele fica assim, acuado. Ele não tem medo? Se tu bate o pé, ele sai correndo. Ele não tem raiva? Morde quem é estranho. E agora eu pergunto para você, por que nós não aceitamos a emoção das pessoas? As pessoas não podem ficar tristes, não podem estar com raiva, não podem ter medo. Por quê? Se nós nascemos com essas emoções, elas têm um significado. Fazem parte do ser humano. Ninguém é um fantoche. Então, como eu te falei, há 10 mil anos,
elas estavam lá para a sobrevivência da espécie. Você pode repetir 5 emoções, porque agora estamos num ambiente mais silencioso. Agora está melhor. E agora eu consigo ouvi-la. Então, o medo... As emoções primárias que qualquer animal tem. Sim. Né? Nós somos animais racionais. Raiva, tristeza, medo e alegria. Diferente dos animais, nós temos o amor, que é um afeto superior. Sim. Né? Então, assim, essas 4 emoções básicas, que vem aí já 10 mil anos, já existia, ela serve para a sobrevivência da espécie. Então, qual é a função da tristeza? É você parar, economizar energia e repensar a sua vida. Ela é importantíssima, a tristeza, porque a tristeza faz você parar, você ficar mais no cantinho, refletir. A raiva, para se defender. O medo, para se proteger. Desculpa, repete a questão da raiva, por gente. A raiva para se defender. A raiva para se defender. Faz parte do ser humano. Faz parte, é genético, você nasce com essa emoção. Eu quero que você entenda o seguinte... Não, porque eu tô repetindo, porque... É importante. Na minha mente, assim, enfim, vamos lá. Todas essas emoções que provavelmente... Todas as pessoas aqui, provavelmente não. 100% de certeza. Todas as pessoas têm, nós nascemos com ela, porque são genéticas. Elas foram desenvolvidas pela evolução genética da nossa espécie, para sobrevivência. Repetindo, a raiva para se proteger, né? Vamos pensar nos animais, como que eles agem, né, quando eles precisam se defender. Quando chega alguém, um cachorro da sua casa, quando chega um bandido lá, ele vai precisar utilizar a raiva. Nós também, seres humanos, precisamos, só que temos que usar de uma forma mais correta. E aí, muitas vezes, a pessoa aprende na terapia a utilizar a raiva. E na terapia um acessório. Isso aqui ajuda muito. Eu não parei com isso aqui ainda, gostei da... Ajuda, não relaxa. Sim, eu estou falando contigo e... Dá uma tranquilidade. Então, outra questão é para quem agora tem crise de ansiedade. Aquela pessoa que está sufocando, o coração está palpitando. A pessoa tem a impressão que vai morrer, que muitas pessoas chamam de síndrome do pânico. Mas é uma crise de ansiedade. Então, posso fazer contigo? Faça comigo, eu sou o seu... Então, feche os olhos. Segura aqui, ó. Pode soltar. Feche os olhos. Posso segurar ou soltar o microfone? Pode... Isso. Respira fundo pelo nariz. Enche o pulmão. Solta devagar pela boca. Faz isso novamente, prestando atenção na respiração. Agora eu gostaria que você prestasse atenção em um barulho. Descreva o barulho. Olho fechado? Alguém deixou cair alguma coisa aqui atrás, uma maleta, e isso não fez barulho. Ok. Agora abre o olho. Descreva 4 objetos que você está vendo. A cadeira à minha frente, a televisão à minha frente, o microfone que eu seguro, o computador à minha direita e essa mesa que está à minha esquerda. Ok, agora sente o cheiro. Qual cheiro você está sentindo? Me parece ser de um café, não sei. Lá atrás tem uma enfim, uma cozinha, né? Me parece ser do café. Ok. Isso relaxa? Eu me sinto mais relaxado, de fato, porque são as situações que eu estava vendo, mas não estava percebendo, né? Agora... Por quê? Por que você fica mais relaxado? E muitas pessoas, eu já tratei de pessoas que estavam em pânico, fizeram isso e relaxaram, sem necessidade de medicamento, de ansiolítico. Por quê? Porque a ansiedade, ela é uma preocupação em relação ao futuro. Então, quando você vem para o aqui e agora e começa a observar o que eu estou ouvindo, o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo, como eu estou respirando, quando eu estou no aqui e agora, eu não tenho ansiedade. No presente. No presente. Então, eu olho porque está à minha volta de concreto. Isso.
usa todos os teus sentidos, né? Olfato, a O visão, olfato, a visão, a a audição, respiração. a respiração. Pode tocar também. O que eu estou sentindo aqui quando eu toco na minha blusa? Eu sinto que ela é macia. Sim, Entende? aspereza, enfim. Isso ajuda muito. Mas isso você recomenda diariamente? Sempre que a pessoa está muito Tá. ansiosa. Mas isso a pessoa pode fazer também quando acorda, pode estar fazendo como uma meditação, né? E dentro dessa meditação, ela pode também estar fazendo a questão do agradecimento, da gratidão, que é muito legal. Obrigada por estar aqui nesse programa, nesse momento, conversando com o Wilson. Obrigada por estar falando para as pessoas assuntos que possam ajudá-las. Obrigada por esse dia, por esse sol. Isso ajuda muito também. A gratidão, ela ajuda na questão da ansiedade também. Eu acho que nós estamos salvando vidas. A começar pelas nossas que estamos aqui, o nosso cameraman, nosso diretor, nosso filósofo que já chegou ali, a minha própria, porque é um aprendizado constante, né? E vou levar para A bolinha. a bolinha e todo o aprendizado aqui para sempre. Aqui. E para quem está em casa nesse instante chegou, né? Porque aqui é feriado, mas em outras cidades há pessoas que estão agora chegando e ligaram ali seu aplicativo. Estamos em Morro da Fumaça, sul de Santa Catarina, TVR Sul, Programa Brasil Hoje, a nossa amiga e psicóloga muito querida Juliana Silva, falando de um tema. Eu vou repetir a frase dela no início: de cada 10 pessoas que ela, na experiência clínica dela, 9 tem ansiedade ou depressão, ou ambos, né? Caminho de mãos dadas, pelo jeito. É caminho de mão. Isso mesmo. E o adulto que você né? É reflexo da criança que você foi, né? Quer que você queira, quer você não queira. E agora que chegou a pessoa da filosofia aí, vamos lembrar daquela minha frase filosófica. Por favor, Quando eu sou criticada por outras pessoas, eu posso até suportar. Agora, quando a crítica é interna, é difícil. E isso dia após dia pode gerar depressão e suicídio. E suicídio. Que acontece a cada 4 segundos no mundo. Inclusive, em nossa região, é claro que a mídia nem deve divulgar isso, mas há índices alarmantes, né? Sim. Quanto ao suicídio, né? E é um sinal que a sociedade está doente, principalmente em né? Santa Catarina, tá? Nosso estado? Uhum. Onde a população trabalha mais, onde ela é mais cobrada, onde existe essa cobrança pela perfeição, né, tanto física quanto mental, intelectual, há também mais casos de suicídio. Olha, então, mas enfim, eu não sei se o Halen, vai que alguém tem alguma pergunta, né? Podemos perguntar agora para o nosso sonoplasta se há alguém no... tem ali, ó. Algumas pessoas... Eu estou sem óculos. Como é que é? Patrícia Teodoro. Daniel Alves. Eu não entendi, Halen. Daniel Alves. Daniel Alves, boa tarde. Adavilson de Oliveira. Adavilson de Oliveira, seja bem-vinda. Mário Alves Pereira. E Mário Alves Pereira. É um pessoal que deu uma quedinha na internet, mas a gente já voltou. Deu uma queda na rede elétrica, mas voltamos em seguida, então. Mas foi coisa de segundos. Mas enfim, estamos aqui. Já que o nosso próximo programa está chegando ali, há alguma pergunta que eu não fiz, algum assunto que você queira fazer menção nesse instante, né? Já estamos... Então, para finalizar, gostaria de agradecê-lo. Foi um prazer. Chamá-lo de amigo. Amiga. E dizer que, por mais que um barulho o ambiente... e bastante dispersão, foi maravilhoso novamente conversar com você e saber que existe, pessoas que estão preocupadas com o próximo e estão preocupadas com a saúde mental, que é, na verdade, que deveria ser a prioridade na saúde. Porque assim, um corpo são, mas uma mente doente pouco ajuda, né? E às vezes, enfim,
E a pessoa, já fui em hospitais visitar pessoas que, mesmo adoentadas, elas tinham um poder mental de te passar uma paz que era inacreditável. Sim, e já foi comprovado. Uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, ela se cura mais rápido. Com certeza. É. E já tem caso de pessoas que... Eu tenho um caso real de uma pessoa que decidiu só assistir comédia na TV, só conversar sobre coisas positivas, só falar palavras positivas e só assim ela se curou do câncer. Meu Deus, olha só. Então, olha o poder da mente, né? Vamos pensar mais na questão da saúde mental como prioridade no nosso Brasil e no nosso estado, principalmente. Com certeza. Obrigado mais uma vez. Até a próxima oportunidade, né? Me despeço agora dos nossos telespectadores, olha só. E voltamos na... o nosso filósofo disse que pode continuar mais. Nós vamos deixar esse assunto para a parte 2 na próxima vez, num ambiente talvez com mais silêncio, né? Com mais introspecção, porque não sei se vocês estão em casa aí, mas ao nosso redor tem de fato muita dispersão. Tem, né? Criança, tem barulho. Tinha uma corrente aqui à direita. Tem conversa. Tem ecos. Isso. Né? Mas enfim, nada que não... Tomara que tenhamos conseguido passar, né? Eu creio que passamos, né? E ainda ganhei esse presente que levarei e lembrarei da Juliana cada vez que eu estiver manuseando esse meu novo... Utiliza que você vai se concentrar mais e ficar menos estressado. Amém. Todos precisam disso, né? Todos. Uhum. Então tá bom. Grande abraço e até a próxima.